Vamos lá. Dinâmica de grupo, sob o olhar da empresa. A estratégia de realizar dinâmicas de grupo na hora da seleção tem sido usada atualmente, tanto para cargos de nível médio como para executivos, ou, digamos, para qualquer nível da empresa, do operacional à parte mais estratégica. Até aqui, tivemos falando do currículo, da entrevista e em todos os meios de seleção. Enfatizamos os comportamentos. Você deve ter percebido isso, pois é neste momento que o recrutador da empresa vai observar este comportamento em relação ao grupo. Como, por exemplo, se você não tem, vamos colocar assim, força de vontade ou não gosta de trabalhar em grupo, pode ter certeza, na dinâmica já começa a reprovação. Então a empresa usa dinâmicas para ver o teu comportamento, para ver quem realmente é você. Um assistente administrativo também, ele pode trabalhar na parte de recursos humanos também, dando assistência à parte burocrática. E o assistente administrativo, se ele tiver um bom entendimento também em RH, pode ter certeza, ele vai estar saindo na frente nas empresas. Um bom assistente, ele não precisa só ter um conhecimento, ele precisa ter muitos conhecimentos. Mas assim, vai dia após dia, tá? Sempre buscando mais aprendizagens. É assim que um profissional ele cresce em sua vida no mercado de trabalho. As dinâmicas são organizadas em forma de situações-problema, mas quais você deverá participar, desempenhando um papel, cumprindo uma tarefa, se relacionando com pessoas, expondo seus pontos de vista, ouvindo os outros, discutindo e também debatendo. A dinâmica de grupo é para ver realmente quem você é, quem é você em determinada situação, como por exemplo, uma produtividade baixa, uma desorganização no setor. Então a dinâmica em grupo é realmente para te avaliar, para ver realmente quem você é, dependendo da situação. A gente pode ser várias pessoas, vários estilos de pessoas em cada situação. Então, para cada situação, eu sou uma pessoa diferente. Não é fácil prever qual a melhor atitude e o que o recrutador espera como resposta dos candidatos. Mas não se assuste, esse é um momento em que não devemos ser afoitos, nem demonstrarmos, por exemplo, serem os mais rápidos. Este é o momento de ter bom senso. Então, ter uma boa lógica, perguntar também é importante. Usar a comunicação em pró do candidato, em pró da vaga, em pró do crescimento profissional. Como você pode ver, caso seja convidado a participar de um teste deste tipo, que é a dinâmica, procure dar o melhor de você. Seja um bom profissional. Use o conhecimento, a habilidade e também a atitude em pró das suas habilidades, em pró do seu crescimento profissional, sendo um membro ativo e combativo, mas sem tentar diminuir os demais membros do grupo e de seus pontos de vista. Então, um bom profissional, o profissional realmente que sabe ouvir, ele sabe falar, ele vai respeitar o ponto de vista de cada pessoa daquele grupo, pois esse grupo pode se tornar uma equipe. Tem uma diferença. Grupo é quando eu monto, você vem para cá, eu monto esse grupo. Agora uma equipe ela trabalha engajada, parece que todos estão em um só pensamento, em um só objetivo. Mas primeiro eu preciso entender o grupo para ver se realmente eu consigo montar uma equipe.
Então, eu tenho que fazer sempre esses testes. Quanto mais você for um elemento que contribui para os resultados do grupo, melhor será o seu desempenho no mesmo. As atividades propostas nas dinâmicas de grupo avaliam diversos pontos da personalidade e do perfil profissional. Entre eles, capacidade de ser amigável, gosto por fazer novas amizades no grupo, transmitir calor humano e bem-estar nas relações de amizade. Capacidade de manter amizades, desejo de estar na companhia de pessoas para o trabalho e também diversão. Capacidade de expressar suas ideias, colocação de ideias próprias tão logo quanto possível. Então, se engajar na atividade, se engajar no assunto e principalmente no grupo. Capacidade de ser ativo. Quanto a pessoa é ativa e mantém o ritmo do trabalho, seja ele intenso ou de menor pressão. Capacidade de buscar novas ideias e conciliar com as suas. E capacidade de correr riscos. Capacidade de manter o positivismo, como por exemplo, em diferentes situações, manter o otimismo, a expressão de alegria e também o ânimo. Um bom profissional, ele não está ali sendo avaliado somente pela experiência profissional, como muitos acham. Eu tenho um bom conhecimento como assistente administrativo. Ok, isso é um ponto positivo? Claro que é um ponto positivo, mas também a empresa vai ver o seu lado pessoal, quem realmente você é. Não adianta você ser o mais inteligente do mundo em termo profissional, mas em termo pessoal você tira nota 0. Então você tem que ter um lado pessoal muito alto. Simplesmente pode ser maior do que o lado profissional. O lado profissional a gente vai aprendendo, E o lado pessoal você tem que colocar em prática todos os dias, tanto em casa também como no trabalho. Assim você vai sair na frente. Alguém que seja fraco em algumas das atividades ou das habilidades técnicas, mas que seja forte em competências como iniciativa e orientação para resultados. Em geral, vai se mostrar um funcionário melhor. Ele usará sua iniciativa e orientação para resultados na constante busca de aprender novas habilidades para desempenhar melhor o seu trabalho. O que eu estou falando aqui é o profissional que sempre está buscando conhecimento, sempre está aumentando suas habilidades e também ter atitude para colocar tudo isso em prática. O problema maior que eu acho de um profissional não é ele obter o conhecimento e habilidade, é ele ter atitude para colocar tudo isso em prática. Então tem profissional que tem bastante conhecimento, tem muitas aprendizagens, mas está faltando a proatividade, a atitude para ele chegar lá e fazer aquilo. Então não pode ser dessa forma. Excesso de timidez prejudica a carreira. Então tem que ver se você é tímido ou não, analisando alguns sintomas. Gagueira, tremedeira, a parte que você não ouve bem, um pouco surdo, tá? Ansiedade, brancos, aquele esquecimento, dificuldade de falar em público, dificuldade de ouvir, problemas de relacionamento com outras pessoas. Quando conversa, não olha para os olhos do interlocutor. Isso daí é um problema muito grande em vários profissionais. Na hora da entrevista, tem que ser olho a olho. Na hora de qualquer comunicação, tem que ser olho a olho. Então, a comunicação, o olhar também, está muito envolvido na parte da comunicação. Quando uma pessoa conversa com você e desviando o olhar, tem que analisar essa comunicação. Ela pode ser falsa. Entendeu? Porque tem pessoas
que para mentir ela não olha no olho. Tem que ser um bom mentiroso. Entendeu? Então, assim, é importante analisar a comunicação não verbal, sim, que é o modo, é o gesto que você faz, né, referente ao que você quer trabalhar. Então, analisando todas essas características, eu vou analisar quem é, né, aquele profissional e se realmente é esse que eu quero para a minha empresa. Possíveis causas: experiências, né, mal sucedidas, educação excessivamente repressora ou também liberal, falta de experiência na função e também no trabalho, desconhecimento das próprias qualidades e habilidades profissionais. O que é ideal? Ter habilidade, se fazer entender e ouvir as outras pessoas, usando a comunicação em prol do profissionalismo. Saber falar em público, sem fugir do microfone. Como assim? Sem fugir do assunto. Manter atenção em uma apresentação com bom humor e também raciocínio lógico. Saber, por exemplo, ter a resposta ali, na hora, em tempo real. O profissional, ele não deve, por exemplo, ter somente a proatividade, a habilidade, o conhecimento somente na hora da entrevista. Ele vai ter que fazer isso depois que ele passar da entrevista, depois que ele for contratado realmente para o trabalho, ele vai ter que fazer isso no seu dia a dia. Então, o profissional ele se constrói todos os dias, não é só no dia da entrevista. O ponto de partida deve ser o estabelecimento de prioridades, o que deve ser realizado imediatamente, que deve ser feito em guarda. Como, por exemplo, o que posso fazer, mas no final do expediente. Aí vão algumas dicas. Como eu posso falar, o profissional ele tem que ser proativo, ele tem que planejar suas atividades, ele tem que organizar suas atividades e ele tem que executar. Então, essas características não é somente na hora da entrevista, e sim no dia a dia do profissional. Verifique, sobretudo, o que pode ser melhorado em termos de arrumação de sua sala, disposição dos móveis, equipamentos e também material. Observe que procedimentos podem ser realizados ou racionalizados, como, por exemplo, eliminados ou simplificados no que diz respeito às 3 tarefas. Tem que eliminar a burocracia, no caso. A burocracia, eu tenho certeza que ela não vai ser eliminada, mas ela pode ser reduzida. O que é a burocracia? Muita papelada, entendeu? Muitos documentos, sem precisão, duplicidade de documentos, aí já entra a desorganização também. Então, um bom profissional ele tem que analisar tudo isso e colocar cada coisa em seu devido lugar. Seu trabalho se tornará mais agradável e simples se você dispuser de conhecimentos profissionais, souber redigir relatórios e também cartas, aperfeiçoar seus conhecimentos de português e de informática, ou seja, você precisa estar atualizado ou atualizada e adquirir sempre mais conhecimentos. O bom profissional, para ele sair na frente, tanto na informática, no português, em outras línguas também, ele precisa estar constantemente ali se atualizando. Uma dica muito boa para melhorar o português é ler. Leitura é a base de tudo. Então, se eu tiver muita leitura, eu vou saber escrever bem e também vou saber falar bem. Eu coloquei numa rotina para mim que eu leio todos os dias. Eu tenho que ler um texto, um artigo, mas eu tenho que ler 5 páginas de um livro e ainda mais, para melhorar, eu leio em voz alta. Me ajuda muito. É uma dica que eu dou para qualquer pessoa. E quando você lê coisa do seu interesse, você tende a melhorar mais ainda.
Por quê? Você está usando o seu interesse em prol das suas atividades profissionais. E a leitura, ela é muito importante. Ela é mais importante do que você começar a estudar gramática. Se você ler, você vai aprender a gramática na prática, de qualquer língua. Então, a leitura é essencial para você escrever bem e automaticamente falar bem. Existem diversos recursos facilitadores do trabalho, que já devem ser do conhecimento e prática de secretárias mais experientes. No entanto, para aquelas que estão iniciando, vale lembrar que é possível preparar esquemas para registro de correspondências, de chamadas telefônicas. Determinarem uma agenda semanal sobre as atividades que deverá realizar, por exemplo, como guia com os telefones mais usados. Ter o código de endereçamento postal sempre em mãos. A lista telefônica também, assinantes e também endereços. O dicionário da língua portuguesa para consulta rápida. A lista de assuntos pendentes em ordem de importância e também urgência. Estabelecer metas para alcançar todos os dias. Enfim, dá ao trabalho um toque profissional e de bom gosto. Olha só, ter um dicionário é importante, tá? Se você está com dúvida em alguma coisa, então vai lá e consulta, mas não escreve errado, não manda um e-mail errado. Faz uma consulta, isso daí não causa vergonha mandar errado. Mas procurar consertar, não. Procurar consertar, isso daí é um termo profissional. Deixar a mesa em ordem, sem excesso de papéis. Depois do expediente, manter os equipamentos desligados e em condições de uso para o próximo dia. Estocar material de escritório suficiente para evitar contratempos. Reunir todo o material necessário antes de iniciar uma tarefa. Atenção redobrada quando estiver conferindo ou revisando algum trabalho. Fazer marcas no que precisa ser corrigido ou redigitado. Evitar idas e voltas ou levantar-se a todo tempo, a todo momento. É pura perda de tempo e gera baixa produtividade. Manter a calma diante de situações difíceis e complicadas. Lembre-se, você deve ser conciliadora e ter criatividade e rapidez para resolver problemas. Não perder muito tempo com atividades fáceis. Aproveitar a maior parte do tempo para executar tarefas mais demoradas que exigem maior esforço físico e também mental. Dê preferência em executá-las no início do dia. E para você alcançar bom êxito em suas atividades, planeje suas paradas. Estabeleça um tempo mínimo para resolver pequenos problemas. Assim você vai estar fazendo suas atividades com bastante eficiência e tendo resultados eficazes. No seu local de trabalho, aprenda a conhecer o local onde você trabalha. É muito importante você analisar o material, os arquivos, conhecer chefes e também nomes dos demais funcionários e sempre localizando-os e também pela função, e pelo departamento. Conheça números de telefones e também ramais, saídas de elevadores, outros departamentos onde você trabalha, manter relações hierárquicas e funcionais. Informe-se para saber quais serão suas atribuições, local, prazo para a entrega de tarefas e, se houver, o regulamento ou lei que rege sua profissão. O estatuto ou regime interno do órgão para poder informar-se e orientar-se sobre tudo que você vai fazer dentro da empresa. Para concluir, o profissional da administração, assistente administrativo, ele precisa ter conhecimento sobre toda a empresa, como por exemplo, entrada, saída, tais departamentos, procedimentos, leis. Então, a parte hierárquica que é muito importante, ter esse entendimento da parte operacional, tática e também estratégica.
onde fica a parte de segurança do trabalho, né, contabilidade, quem é meu superior, quem é meu subordinado, se for o caso, quem é o meu parceiro de trabalho. Então, eu tenho que entender e saber tudo isso para ser um bom profissional. Dessa forma, eu vou sair na frente no mercado de trabalho.